todos possam ver que só Tu és Deus. Vamos declarar que esse nome de poder, digno de louvor. Eu sei que só Tu és o meu Deus. Nome de poder, digno de louvor. Eu sei que só Tu és o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cante assim, quão grande é o meu Deus. Que todos possam ver que só Tu és Deus. Quão grande é o meu Deus. Cante assim, quão grande é o meu Deus. Que todos possam ver que só Tu és Deus. Amém. A igreja pode se assentar. Estaremos sendo alimentados espiritualmente também. Pergunta de número 31. O que é vocação eficaz? Vocação eficaz é a obra do Espírito Santo, pela qual, convencendo-nos de nosso pecado e de nossa miséria, iluminando o nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo e renovando a nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Neste momento, amados, teremos também a oportunidade de adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Malaquias, no capítulo 3, no verso 10, nos traz um registro muito significativo para esse momento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós
bênção sem medida. Vamos colocar de pé uma vez mais, estaremos entoando o hino de número 11. E enquanto estivermos entoando este hino, o povo de Deus está sendo convidado para vir à frente e trazer ao altar do Senhor os dízimos e as ofertas, também como um ato de adoração. Alô? Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento, a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Oremos. Senhor Deus, lhe agradecemos por esses recursos, ó Pai. Lhe agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, tem provido o sustento diário, ó Pai. Lhe pedimos por aqueles que têm passado por situações difíceis nessa área, ó Pai, nessa área material, mas que o Senhor possa continuar nos abençoando, ó Pai, e abençoando aqueles que administrarão esses recursos, ó Pai, de forma que eles sejam empregados realmente para a Tua honra e Tua glória, ó Pai. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Gostaríamos de conhecer os visitantes que estão conosco nessa noite. E se porventura você que nos visita nessa noite deseja tornar-se conhecido e que isso não venha lhe trazer nenhum constrangimento, eu gostaria de convidar nesse momento para que se colocasse de pé, para que nós pudéssemos vê-lo e Deus o abençoe. Prazer tê-lo aqui conosco. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Como nós estamos limitados aos abraços, sintam-se abraçados e, acima de tudo, alcançados com a maravilhosa graça do nosso Deus.
Sejam bem-vindos, essa é a casa do Senhor e é um prazer tê-los aqui em o nosso meio. Queremos também, para você que nos acompanha, de onde possa ser, que você também se sinta alcançado com esse abraço fraterno da Igreja Presbiteriana Nacional. É um prazer tê-los conosco nesta noite, no acompanhamento pleno e na certeza de que o Senhor tem para a sua vida uma mensagem que, por certo, haverá de alcançar ao seu coração. Que a todos, indistintamente, estejamos sendo alcançados com a maravilhosa graça do nosso Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com a sua vida, com o seu lar. Amém, queridos? E com cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando de casa, temos mais de 200 famílias que estão conosco em espírito. Como lemos hoje uma passagem bíblica, o apóstolo Paulo se dizia presente em espírito com a igreja de Colossenses. E isso é uma das belezas da nossa fé em Cristo. A nossa unidade, a nossa comunhão é sobretudo espiritual. Estamos em comunhão com irmãos no mundo todo, de todos os lugares, de todas as partes, mesmo que não estejamos ao lado deles, e isso de uma forma muito diferente, né? Nós estamos vivendo também nesses dias. Meus queridos, nós temos, antes de trazer a palavra do Senhor aos irmãos, antes de trazermos a palavra de Deus, nós temos um comunicado do Conselho, e o presbítero Walter Eustáquio, ele vai estar fazendo esse comunicado. Ele não está presente aqui conosco, tanto pela questão da idade, quanto pelo fato de estar também com a bebezinha recém-nascida, sua netinha, em casa, e então ele estará trazendo esta mensagem do Conselho para nós, aqui em vídeo. E quando estivermos prontos, eu vou pedir para que as luzes reduzam um pouquinho, para melhorar a nossa visualização. Boa noite, irmãos. Como vice-presidente do Conselho da Igreja Presbiteriana Nacional, coube a mim trazer à amada Igreja comunicado do Conselho sobre pastor efetivo para o próximo ano, o ano de 2021. Na última reunião do Conselho, no dia 1º/9/2020, na última terça-feira, o Conselho se reuniu e resolveu convidar o reverendo Marco Antônio Baumgratz Ribeiro para o pastorado efetivo da Igreja em 2021, de conformidade com o que consta da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, nos artigos 33 e 34, e o Estatuto da Igreja Presbiteriana Nacional, em seu artigo 24º. Então, de acordo com esses documentos, será solicitado ao Presbitério de Brasília, o PBSA, que se o presbitério julgar oportuno, designe o reverendo Marco Antônio Baumgratz Ribeiro para dar continuidade ao seu ministério pastoral entre nós em mais um ano, para o próximo ano de 2021. Sim, igreja, nós pedimos que realmente nós possamos orar pelo nosso pastor e por sua família, pedindo ao Senhor, pedindo ao nosso Deus, que Ele conceda sabedoria espiritual à frente da nossa igreja. Convido a igreja para nós orarmos já neste momento pelo reverendo Marco Antônio e sua família. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus acima de tudo, acima de todos, e nós nos submetemos completamente, Senhor, à Tua vontade,
à tua soberania, ao teu governo, e por isso, Senhor, nós humildemente pedimos ao Senhor que conduza, que continue a conduzir a nossa igreja de acordo com o teu querer. Nós pedimos que o Senhor abençoe o reverendo Marco Antônio, a sua família, derrame sobre ele todas as bênçãos, Senhor, para que ele possa cada vez mais, Senhor Deus, conduzir o teu rebanho de acordo com a tua vontade. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós, que nós entendamos também a nossa corresponsabilidade, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, e não a nossa vontade, Pai. Seja feita, portanto, a tua vontade, Senhor. Nós te louvamos, nós agradecemos pelas muitas bênçãos que temos recebido das tuas mãos, Senhor, e pedimos estas bênçãos sobre a vida do reverendo Marco Antônio, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém, irmãos. Conto com as orações dos irmãos e, como o nosso vice-presidente falou, com a corresponsabilidade em conduzirmos juntos a obra do Senhor, a expandirmos o reino de Deus por meio da nossa igreja. Os irmãos podem ter certeza que a nossa única pretensão é servir a Jesus, servindo a essa igreja pelo tempo que aprouver a Deus aqui nos usar. E nós contamos então com o apoio, a simpatia dos irmãos para que nós possamos caminhar juntos. Os irmãos já perceberam que não está sendo nada fácil pastorear e liderar, como conselho da igreja, não digo apenas como pastor, isoladamente, mas como conselho da igreja nesses tempos difíceis que nós temos vivido. Aliás, os últimos 13 meses da IPN têm sido bastante desafiadores, mas o Senhor tem conduzido a todos nós, temos estado unidos, firmes na palavra, conscientes da nossa responsabilidade missionária como igreja, e assim nós devemos permanecer. Que Deus possa nos abençoar para que continuemos sendo fiéis ao Senhor na missão que Ele nos incumbiu. Quero então pedir para que os irmãos abram agora a Bíblia Sagrada no livro de Abacuque. Hoje nós começamos então uma nova série, terminamos a série de Filipenses, e hoje uma série muito abençoada. Foram vários meses, de fevereiro até agosto, estudando e aplicando a palavra de Deus à nossa vida, à nossa igreja. E agora nós vamos com o livro de Abacuque. Apenas os 4 primeiros versos deste começo do livro de Abacuque. Peço à igreja para se colocar em pé, por favor, e vamos ler juntos a uma só voz. Eu costumo dizer que nessas horas onde a igreja não está toda reunida, os que estão presentes têm que fazer um esforço extra aí para representar bem os que estão ausentes. Então vamos fazer uma leitura fervorosa da palavra de Deus. Leiamos. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Até aqui, meus irmãos, oremos. Pai querido, Deus amado, somos a família do Senhor, teu povo. Nós temos laços que nos unem, que são profundos, laços espirituais. Estamos unidos pelo amor que o Senhor tem pela sua família, a sua igreja. Estamos unidos pelo sacrifício que Jesus fez para comprar cada um de nós para esta família. E juntos, ó Pai, também nós temos recebido da fonte cristalina e pura de alimento para a nossa alma, que é a Tua palavra. E agora nós pedimos, ó Deus, que neste culto tão especial, onde
estamos aqui presentes neste lugar separado para a oração e adoração, juntamente com nossos irmãos queridos que estão em casa. Queremos, ó Pai, ter o privilégio, a graça bendita de nos alimentarmos, de sermos alimentados por Ti mesmo, por meio da Tua palavra. Fale conosco, Pai. A oração que todos nós aqui fazemos humildemente, porque conscientes da nossa limitação, para tratarmos, assimilarmos e vivermos esta santa palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Queridos, eu estava lendo recentemente algumas notícias num aplicativo, e eu vou pedir, inclusive, perdão para os irmãos, Davi, você me arruma um inário, por favor? Um desses aí do banco, por gentileza. Se tiver. Não tem, né? Tudo bem, eu vou pedir licença para os irmãos para cantar um hino. Não é isso não, gente, é só para segurar aqui meu iPad. Mas é para eu começar de uma maneira assim um pouco pesada, com algumas notícias pesadas que eu andei lendo recentemente. Às vezes é melhor a gente começar um sermão de uma forma mais alegre, mais convidativa, né? Mas vocês vão entender por que dessas más notícias. A primeira delas que eu li: a lei e a ordem viraram pó. A lei vem sendo torcida ao gosto das autoridades para favorecer seus interesses pessoais e dos grupos financeiros, políticos a eles ligados. Você também leu alguma matéria dessa recentemente? Eu imagino que sim, se você acompanha minimamente as notícias do nosso país. A justiça virou piada. Esse era o título da outra matéria. Suspeitas pairam sobre magistrados da mais alta corte, porque suspeita-se de que estariam a serviço de poderosos dos seus grupos políticos e econômicos. Tem uma outra que eu vi também muito mais assustadora. Ela, curiosamente, era assim: socorro, polícia, a violência cresce, está solta no nosso país. Um grande pregador no cenário internacional escreveu uma análise intitulada Inversão de Valores. O mal agora é bom e o bom agora é mal. Ai de quem quiser ser honesto e íntegro nos nossos dias. E uma última que está muito evidente, né? Grande crise afeta todos os países. A economia mundial está sofrendo um grande baque, porque há um grande inimigo comum a todas as nações, um verdadeiro clima de guerra e de apreensão. Não se fala em outra coisa nos últimos tempos. Alguma coisa dessas que eu mencionei é estranho para vocês? Você leu recentemente alguma coisa a esse respeito? Você acabou de ler comigo 4 versículos que diziam exatamente essas coisas, apenas em outras palavras. A realidade que eu descrevi aqui, na verdade eu li num aplicativo chamado Bíblia Sagrada Online. Não foi um aplicativo de notícias, foi no texto bíblico de Abacuque, colocado aqui em outras palavras. E Abacuque é o tal pregador internacional que acabo de mencionar, que traz essas informações tão deprimentes em relação ao quadro em que ele vivia na época em que ele viveu. Portanto, meus irmãos, seja no Brasil, seja no mundo, seja hoje, século 21, seja no século VII antes de Cristo, que foi quando Abacuque viveu, o ser humano é cansativamente repetitivo. As coisas acabam acontecendo do mesmo jeito. O texto bíblico e, na verdade, o livro como um todo de Abacuque vão nos esclarecer uma verdade espiritual, que mesmo quando parece que Deus está demorando para agir, quando parece que Deus está demorando para responder, o silêncio de Deus diante do mal é um alerta. O silêncio de Deus é um sinal de alerta, porque Deus vai agir, Deus vai intervir a seu tempo e a seu modo. Mas para a gente então trazer do lá então para o aqui agora, vamos só refrescar um pouquinho a nossa memória em relação aos acontecimentos que envolvem o livro do profeta Abacuque. Você sabe que durante 120 anos
Israel teve um período bastante vistoso, né, muito próspero, da monarquia, começando com Saul, o rei Davi e depois Salomão. Mas Salomão, para fazer tudo o que ele fez, todas as obras que ele fez, ele pesou muito a mão dele nos impostos e sobre a população. Quando ele morreu, foram ao filho dele, Roboão, pedir para dar um alívio na carga tributária, né, em toda aquela opressão que estava sobre a população. O seu filho consultou ou seguiu o conselho dos mais jovens, disse que não faria isso de forma alguma, pelo contrário, agora é que eles iam ver o que era um rei de verdade, um rei de autoridade, e isso causou um racha, uma divisão. 10 tribos do norte debandaram e falaram, ok, então fica aí essas 2 tribos do sul, porque nós vamos agora estabelecer um novo reino, e ficou conhecido como o Reino do Norte. 10 tribos de Israel mais ao norte, e 2 tribos ao sul permaneceram com a dinastia de Davi, Salomão, Roboão, e por aí sucessivamente, com as 2 tribos de Judá e Benjamim. Por volta do ano, a monarquia foi em torno do ano 1000 antes de Cristo. Quando foi o ano 722, aquelas 10 tribos foram extintas por causa de uma invasão assíria. E agora então, no livro de Abacuque, as 10 tribos do norte já não mais existem. O chamado Reino do Norte foi suprimido, foi extinto. Só existe agora esse resquício da antes gloriosa e poderosa nação de Israel, que são essas 2 tribos ao sul. E aconteceu ali, há pouco tempo, uma coisa muito boa. No meio de toda a degradação que a nação vinha experimentando, surge um rei chamado Josias, e ele promove uma grande reforma bíblica, espiritual, reforma o templo, reforma o culto, renova a aliança com o Senhor. Mas isso durou só o tempo de vida do rei Josias. Logo que o seu filho assume, ele volta às práticas antigas, e então aí é que chega ao final a decadência de toda a nação, agora representada por essas 2. Abacuque, então, vem trazer a sua palavra, quando esse resíduo de Israel está para ser agora tomado por um outro poder, não mais o poder assírio ou o poder egípcio que entraram em declínio, mas agora o poder babilônico, que estava em ascensão. E essa era a grande notícia que corria o mundo todo, que estava desestabilizando as nações, inclusive economicamente, politicamente. Não era uma pandemia, mas era uma crise de ordem, de natureza mundial, porque eles vinham como gafanhotos, fazendo um arrastão pelo mundo todo, se apropriando das riquezas das nações, muito cruéis que eles eram. E por volta do ano 605, antes de Cristo, Nabucodonosor bate às portas de Jerusalém. E é nesse ano que Abacuque traz a sua profecia, antes que isso tivesse acontecido. Abacuque estava incomodado com o silêncio de Deus, com a falta de iniciativa de Deus, de ver o seu povo, ao povo de Deus, a igreja de Deus do Antigo Testamento, porque na igreja de Deus nós sempre vamos ter, no Antigo, no Novo e atualmente, um monte de gente. Haverá no meio da igreja aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus e aqueles que são nominais, e isso acontecia ali também naquela época. E é nesse tempo então que Abacuque escreve, registra, não uma palavra profética para o povo, curiosamente, não para o povo, mas a sua palavra para Deus, a sua oração a Deus, e a maneira como Deus respondeu às suas orações. São 3 orações que são feitas nesse livro. Na primeira delas, ele demonstra a sua perplexidade. Nós acabamos de ler a primeira oração. A perplexidade por Deus não estar fazendo nada naquele quadro todo. A segunda oração, ele vai fazer perplexo com a resposta de Deus, com o que Deus disse que iria fazer com a nação, como finalmente trazendo a sua disciplina sobre o seu povo. E quando ele entende tudo que Deus está fazendo, então ele faz a sua terceira oração. Na verdade, uma oração cantada, uma oração que ele vai registrar no capítulo 3º, que é uma das orações mais bonitas da Bíblia, que todo crente que lê a Bíblia tem um carinho muito especial por esta passagem final que nós temos aqui
no final do livro. E este livro tem mais uma curiosidade histórica muito importante para nós, que somos protestantes, porque esse é considerado o livro que começou a reforma protestante. Abacuque é o livro que startou, que acendeu a fagulha para a reforma protestante, quando Lutero finalmente entendeu o que aqui neste livro queria dizer, que o justo viverá pela fé. Ensino esse que foi recuperado pelo apóstolo Paulo, registrado na sua carta aos Romanos, a Gálatas, e tudo isso então incendiou o coração de Lutero, e a partir daí a reforma protestante virou história. O livro de Abacuque, meus irmãos, é o equivalente à carta de Filipenses no Novo Testamento, a carta no Antigo Testamento, o livro do profeta. Não quanto necessariamente a estrutura da carta de Paulo e a estrutura da profecia de Abacuque, mas quanto ao teor, quanto ao ensino central. O ensino central de que não importam quais sejam as circunstâncias, aqueles que são filhos de Deus, que têm uma aliança com o Senhor, vão caminhar de maneira diferente. Vão caminhar, usando as palavras de Abacuque, altaneiramente, firmemente, apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis. E aqui, meus irmãos, nós encontramos então 2 princípios espirituais nesses 4 versículos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro deles: uma sociedade apóstata está destinada à destruição. Mas dizem na homilética que a gente não deve fazer enunciados negativos. Então deixa eu colocar de uma forma positiva, tá? Somente vivendo de acordo com a lei de Deus, um povo pode ser feliz. E quando um povo, um país, como o nosso país, uma família, ou mesmo um indivíduo, decide descartar a lei de Deus, a palavra de Deus, com certeza é uma questão de tempo para ele encontrar-se com a infelicidade, com os problemas críticos, como os que nós acabamos de ler nesta passagem aqui no início. Há um salmo que confirma, né, ou que fundamenta este princípio aqui de Abacuque. O Salmo 33, verso 8, diz assim: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Um povo é feliz quando tem um relacionamento filial com Deus. Um povo é feliz quando teme a Deus. Isso se replica e vale para nossas famílias, para as igrejas, vale também para cada um de nós individualmente. O que nós vemos aqui na época de Abacuque é um cenário deletério causado na sociedade por causa da apostasia, do abandono da fé, do abandono da aliança do povo de Israel com o Senhor nosso Deus. Abacuque, no capítulo 2, verso 19, ele deixa isso explícito quando ele vai tratar. Ele tem ali 5 ais, que oportunamente, quando chegar nesse capítulo, os irmãos teremos a oportunidade juntos de detalhar isso, mas num dos ais, ele diz assim: ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego algum. O povo que foi tirado do Egito, escolhido por Deus, conduzido pelo deserto, introduzido na terra prometida, sob aliança com Deus, decide voltar as costas para esse Deus bondoso e misericordioso, e ele então quebra a aliança com o Senhor, seu Deus. E por isso as coisas começam a dar muito errado para a nação de Israel. Violência, contendas, litígios, tribunais, sentenças compradas e vendidas, interesses pessoais ou de grupos acima do bem comum, a retidão mal vista, satirizada, ironizada, aqueles que queriam andar de maneira reta, eles eram os errados ali em Israel. As leis eram leis lenientes, eram leis tendenciosas, leis casuísticas para atender interesses. Como nós nos identificamos com essa realidade?
independente do governante da hora ou da ocasião, o nosso país tem sido repetitivo nesses maus hábitos, e a razão é exatamente por causa desta que nós vemos aqui em Israel. Uma terra sem lei, sem a lei de Deus, é uma terra em crise. Uma terra que desvaloriza a herança judaico-cristã que está na Bíblia Sagrada e que foi o fundamento, o alicerce da sociedade ocidental, e agora, de repente, o nosso mundo e o nosso país diz que nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos da Bíblia para seguir o que a Bíblia fala sobre casamento. Nós não precisamos mais da Bíblia para seguir o que ela nos ensina sobre filhos, maternidade. Nós não precisamos mais da Bíblia Sagrada para que ela nos instrua sobre a complementariedade dos sexos, porque hoje em dia o que está em voga é ideologia de gêneros, e assim por diante. A palavra de Deus vai sendo descartada, abandonada, não dá para esperar que outra coisa aconteça, senão o caos que nós estamos vivenciando. E que hora ruim para a gente ver esse caos nas autoridades, nas leis, a desonestidade dos poderes, dos governantes. Estamos vendo aí toda hora alguém sendo preso, numa hora em que a liderança, os governos tinham que se solidarizar, se unir pelo nosso bem, o bem da população, das nações de modo geral, e esse mau costume já vem de longa data, e numa hora crítica como essa, isso resulta em muitos prejuízos para todos nós. Líderes insensatos são uma maldição para os povos. Era assim no tempo de Abacuque, é assim nos nossos dias também. Quando uma liderança se corrompe, o povo geme, e nós gememos sob o peso da injustiça, da corrupção, da desonestidade, do egoísmo das nossas lideranças e dos nossos governantes. E quando tudo parece perdido, quando Abacuque já não sabia mais o que fazer, já não tinha mais forças para orar, ele reclama com Deus: Senhor, até quando? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Talvez você tenha tido esse sentimento ao longo dos últimos anos, décadas no nosso país. Você orou, oramos todos nós, oração verde e amarela aqui insistentemente durante anos, pedindo a Deus que o nosso país pudesse melhorar, que nós pudéssemos ter mais justiça, que nós pudéssemos ter mais honestidade no nosso país. E vai indo, a gente vai cansando. Senhor, até quando isso vai continuar assim? Até quando, Senhor? E quando tudo então parecia perdido, o mal parecia estar triunfando, o profeta confuso, o profeta desnorteado, perplexo, sem respostas de Deus, parece que Deus não ouve, parece que Deus não intervém, parece que Deus não virá em nosso socorro, parece que Deus não se interessa com a nossa situação, parece que Deus não quer ajudar o seu próprio povo. Mas chegou a hora então do Senhor estar agindo, do Senhor estar intervindo. Mas ainda cabe aqui uma pergunta: como que um povo como Israel chegou ao ponto que chegou? Olha o texto de Êxodo, quando a nação está sendo tirada do útero do Egito, e agora ela vai ser desenvolvida no deserto para conquistar a terra prometida. Moisés diz assim para o Senhor: pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, Senhor, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? E eles então saíram dali com a promessa de Deus, a palavra de Deus empenhada, de que Deus andaria com eles, de que o Senhor estaria ao lado deles. E como foi possível que toda essa situação caótica estivesse acontecendo na época de Abacuque? A resposta é uma só: apostasia. A apostasia. A fé não é um departamento da nossa vida, ela é o coração, é o core da nossa vida, da nossa existência. Se nós estivermos alinhados em aliança com Deus, em fidelidade à sua palavra, as outras áreas da nossa vida se encaixam harmonicamente debaixo da bênção de Deus. Mas quando nós nos rebelamos, nos afastamos desse Deus, por quaisquer motivos que sejam, nós podemos saber que haverá a disciplina de Deus, a correção de Deus para o seu povo,
e o juízo de Deus para as nações. Meus queridos, é muito difícil entender o silêncio de Deus nessas horas críticas que o mundo atravessa, que o país atravessa, como estava sendo crítico para Abacuque aqui no começo do seu livro, como é difícil a gente entender o silêncio de Deus nos assuntos humanos, como é difícil lidar com a demora de Deus. Isso, de fato, não é algo fácil da gente experimentar. Mas se você olhar em Apocalipse capítulo 8, houve meia hora de silêncio no céu, antes que se abrissem os 7 selos. Os 7 selos da ira e do juízo de Deus sobre as nações. E aqui então nós temos um padrão divino. Deus não age imediatamente para corrigir os desvios, a rebelião contra a sua lei, contra a sua palavra. Ele espera o tempo, ele tem seus propósitos, ele tem seus planos. Mas o silêncio de Deus é um alerta para a sua intervenção iminente. Por último, meus irmãos, um segundo princípio que queremos compartilhar é que a palavra de Deus é um farol nas crises que nós atravessamos como seu povo. Foi nessa hora de trevas, nessa hora de incertezas, de dúvidas, que o livro começa dizendo: sentença revelada ao profeta Abacuque. A palavra sentença, na língua hebraica, ela também pode ser traduzida como peso. A ideia é de uma sentença pesada, uma palavra difícil, uma palavra dura, que o profeta teria que agora compreender o que Deus estava fazendo, compreender a sentença de Deus para aquela situação. A Nova Versão Internacional traduz a expressão sentença como advertência de Deus. E ela é revelada ao profeta. Deus fala com o profeta. Essa é uma característica também, um padrão. Deus tem padrões que ele cumpre no seu trato com a igreja, no seu trato com as nações. E este é um padrão divino maravilhoso. Deus fala com a gente. Fala conosco na sua palavra. Fala conosco trazendo ao nosso espírito a lembrança dos ensinos da sua palavra por meio do seu Espírito Santo. E ele revela então a Abacuque aquilo que Deus iria fazer. Ele diz então que ele vai tratar da nação, do seu povo, e depois vai tratar da nação que vai tratar o seu povo, da vara que ele escolheu para disciplinar o seu povo. Depois ele também iria disciplinar a própria vara pela sua crueldade para com o povo de Deus. Meus irmãos, Abacuque, ele fala com Deus. Ele não está aqui falando com Israel, ele está falando com Deus, abrindo seu coração, e Deus está falando com ele, respondendo a ele que haverá uma sentença que vai ser dada ao seu povo. Quando há sofrimentos, meus irmãos, a pior coisa é você ficar no escuro, sem saber o que está acontecendo, por que está acontecendo. E nós temos sido muito privilegiados nesses 6 meses de pandemia, porque nós sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos quem está dirigindo tudo isso. Nós sabemos que há propósito, nós sabemos que há sentido em todo esse sofrimento. Podemos não saber detalhar exatamente o que é que Deus está fazendo, mas nós não temos dúvida de que é Deus quem está fazendo, de que é Ele quem está conduzindo todas as coisas. E como isso traz alento ao nosso coração, trouxe alento ao coração de Abacuque saber que havia uma sentença da parte de Deus, que Deus não estava alienado, indiferente, de costas para aquilo que estava acontecendo. E assim, meus irmãos, é por isso que o livro de Abacuque é um livro que fala de esperança, é um livro que é confortador, porque eles estão atravessando uma grande crise, mas quando Deus fala com o profeta e diz que ele está no controle da situação, o 3º capítulo do livro vai ser um capítulo extremamente reconfortante para o coração de Abacuque. Ele é capaz de expressar sua confiança em Deus. Agora eu entendi, agora eu sei que o Senhor está agindo, que o Senhor está governando, que o Senhor está controlando não só o nosso povo, como também todas as nações, inclusive usando nações estrangeiras para tratar com o seu povo. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos guia nos momentos de crises. Nós precisamos da palavra do Senhor. Foi uma palavra do Senhor para Abacuque que iluminou
a escuridão, o caos e a confusão que havia no coração dele. E Deus tem feito assim ao longo de toda a história. Deus falou aos pais pelos profetas inúmeras vezes, e nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas. E Jesus, o que foi que Ele falou? A mesma mensagem do profeta Abacuque. Uma mensagem boa, alvissareira, uma mensagem que alegra o coração, saber que Deus está governando todas as coisas e que Ele vai cuidar dos seus filhos, que Ele vai cuidar do seu povo. Mas também uma sentença. O Evangelho de Jesus é tanto uma boa notícia, quanto é também uma sentença pesada. E o papel do Evangelho, ele cumpre essas duas finalidades: cheiro de vida para os que são salvos, e que ouvem o Evangelho de bom coração, de coração aberto, bom coração não, de coração aberto, recebem essa palavra e são transformados por ela. Mas esta mesma mensagem é uma sentença pesada para aqueles que endurecem o coração e não se dobram diante da autoridade do Senhor Jesus. O Evangelho de Cristo é tanto uma boa nova, quanto é também uma sentença. Meus irmãos, concluindo, diante do cenário que nós estamos vivendo, uma crise mundial instalada, uma nação como a nossa, onde nós verificamos as mesmas mazelas, injustiças, corrupção do tempo de Abacuque. Em primeiro lugar, não tome parte nessa corrupção. Se você é um crente, se você é um discípulo de Jesus Cristo, se você tem a palavra de Deus e a conhece, permita que ela guarde o seu coração. Como poderá guardar puro, jovem, o seu coração? Seu caminho, observando segundo a sua palavra. É por isso que muita gente se deu mal nesses esquemas todos de corrupção, porque eles não tinham a palavra de Deus para norteá-los, para trabalhar a sua consciência. Não, isso aqui não agrada a Deus. Não participemos, meus irmãos, da corrupção desse mundo. Separe sua vida para Deus, consagre a sua vida para Deus a cada dia e escolha a vida, não escolha a morte. O Evangelho de Jesus oferece vida ou morte. Vida para os que creem, se subordinam, se colocam debaixo da aliança com Cristo. E morte para aqueles que continuam no caminho de morte em rebelião contra Deus. Agora, se você já escolheu seguir a Cristo, se você já escolheu a vida, não se deixe abater pelo que você tem visto e ouvido à sua volta. Não ache que Deus não vai agir. Até quando, Senhor? Até quando nós vamos ter que aturar toda a maldade desse mundo? O Senhor está no controle, como a gente vê e vamos ver aqui em todo o livro do profeta Abacuque nos próximos meses. Nós não vamos ficar no escuro para sempre. Foi temporária a escuridão na mente do profeta Abacuque, mas logo ele foi iluminado pela palavra de Deus, ele teve o discernimento, e nós já fomos iluminados pela palavra de Deus, se nós estamos em Cristo. Por isso, apegue-se à palavra de Deus, leia a Bíblia, estude a Bíblia, participe das lives da sua igreja, onde nós temos pregado a palavra de Deus, ouça bons pregadores, leia bons livros cristãos, encha a sua alma, alimente a sua alma com a palavra de Deus. O Senhor é luz para a escuridão da nossa alma. Ele lança luz nas nossas trevas por meio da sua palavra. Pode parecer demorado, meus irmãos, mas o silêncio de Deus frente ao mal é um sinal de alerta antes dele intervir nas situações. Uma sociedade só será feliz se ela seguir a palavra de Deus e seguir a Deus. A apostasia é caminho certo para a destruição, e é a palavra de Deus, o farol que nós precisamos seguir nas nossas crises. Que Deus possa assim nos abençoar ao longo de toda essa série Abacuque, que a sua fé se fortaleça, para que você continue perseverando, mesmo em dias difíceis como o que nós vivemos no nosso mundo. Nós vamos agora, meus irmãos, ouvir, para o louvor do nosso Deus, todos os corais da nossa igreja, cantando ao nosso Deus, que você possa louvá-lo, porque esse é o Deus a quem nós servimos, o Deus de Abacuque,
o Deus revelado nas Escrituras. Eu vou pedir só que apaguem aqui as luzes, um pouco mais, para termos um pouco mais de nitidez com os corais da igreja.